Olá, olá, olá. Aqui estamos nós para mais um episódio, mais especificamente o 25º episódio do Vida é Podcast. Podcast para aquelas pessoas que gostam de bater um papo sobre a vida, mas especialmente curtem viver a vida. Hoje vamos ter uma convidada especial que eu já apresento daqui a pouquinho para conversar sobre psicologia organizacional, sobre a psicologia no mundo empresarial. Mas antes, quero que o meu co-host, o meu companheiro de bancada, Robson Amushi, dê as boas-vindas para vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É um prazer estar aqui mais uma vez. Muito conhecimento, alegria. 25 já, Marcelo. Passou rápido, hein, bicho? Começamos ontem, parece, ó. Muita rápido. Coisa legal. Bodas de prata. Bodas de prata, boa. Agradecer a todos que vêm nos acompanhando e os feedbacks. E vamos lá que vai ser demais hoje. Todos nós... Por falar em feedbacks, cada vez mais as pessoas reportam o quanto o Vida é um podcast que entretém, adiciona conhecimento, mas muitas pessoas têm insights, fichas caem, alguns até viram chaves na sua jornada de vida, né? Com certeza. Muito, muito bom. Podcast quase terapêutico. Terapêutico, mas sem rumo. E essa é a beleza da vida, a gente seguir e aceitar ela como ela é. Muito bem. Hoje estamos recebendo... Te apresenta, menina. Verusca Galvão. Verusca Galvão. Ai, que prazer estar aqui com vocês. Muito feliz, obrigada. Diz para as pessoas, resumidamente, o teu currículo e a gente já começa a bater um papo. Ah, tá bom. Bom, eu sou psicóloga organizacional, ou seja, eu trabalho, com comportamento humano dentro das organizações já há uns 20 anos. Enfim, sou empreendedora também. Acho que o que eu mais amo fazer é empreender, ajudando as pessoas a resolverem as suas dores nas suas relações de trabalho, sabe? E, enfim, é basicamente isso. Muito bem. Sabe que aqui a gente não tem rumo. Às vezes a gente começa de um jeito, às vezes começa de outro, mas um dos jeitos que a gente começa, eu acho que é um bom jeito de nós começarmos hoje, é te fazer uma pergunta hiper, mega, super aberta. Como vão as coisas? Bom, por essa eu não esperava. Vida é podcast. A vida como ela é, né? Eu acho que as coisas vão bem. Eu sinto, inclusive, que as coisas vão bem. E, inclusive, acho que hoje eu tenho percebido de forma ainda mais esperançosa para onde as coisas estão caminhando, né? Confesso que há uns anos atrás, no começo da pandemia principalmente, eu fiquei bem desestimulada e desesperançosa, com o rumo que as coisas estavam tomando, principalmente no que eu faço, que é trabalhar com as pessoas no trabalho. E eu vi muita gente adoecendo. Já estava vendo, e passei a ver mais. Só que hoje eu tenho visto que as organizações, têm se preocupado ainda mais com as pessoas, até porque eu entendo que não tem outra saída, a não ser essa, e as pessoas estão entendendo que tudo está dentro delas. Os problemas estão do lado de dentro e as soluções também. Então, acho que esse ganho de consciência diz para mim que as coisas estão indo bem. Eu, em hipótese alguma, duvido da tua percepção, mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais desta percepção. Uhum. As pessoas estão entendendo que tudo está do lado de dentro, os problemas e as soluções. Conta para nós um pouquinho como que tu está percebendo isso, quais são as bases, que tu está colhendo para perceber esse movimento, porque é um movimento muito importante, né? Na verdade, as pessoas que compreendem isso, elas assumem o domínio sobre a sua própria vida. Aonde que tu está vendo isso? Como que isso está acontecendo? Eu entendo que, assim como eu, e vocês também, as pessoas precisam de profissionais que deem esses inputs, obviamente. A gente não acorda de manhã, as pessoas não estão acordando de manhã e falam, agora eu sei, não. Mas eu percebo que quando a gente leva temáticas, do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, de um trabalho mais humanizado, rapidamente elas conseguem perceber que isso é importante. Ok, eu entendi. É mais ou menos assim, as pessoas têm um desconforto, têm um incômodo, têm até uma dor, mas elas não discernem muito bem que dor é essa.
Alguns cogitam que seja o seu esposo, pobrezinho. Outros cogitam que seja o Brasil e essa política tal da polarização, que parece que o mundo vai acabar, mas nem vai acabar, né? Outros podem achar que seja seu patrão, outros o mercado, quando a bem da verdade é consigo. Todos nós sabemos isso. Mas dificilmente as pessoas chegam a essa conclusão sozinhas. Eu já volto nisso, porque tem uma historinha curiosa, Robson. Fui fazer um treinamento em Portugal, um brasileiro. Aí o brasileiro pede ajuda lá pro mentor, e diz assim, ó, mentor, eu preciso de ajuda, mentor. Porque eu vim pro Brasil porque eu estava convicto que o problema da minha vida era o Brasil. E eu vim para Portugal, e Portugal, de fato, tem algumas coisas bem mais organizadas que o Brasil, mas não mudou nada a minha vida. E eu tive que concluir, o que é muito raro, eu tive que concluir que o problema da minha vida sou eu. Exatamente. E voltando ao que tu disseste, só Teve que mudar de continente, teve que né? mudar de continente para tomar consciência. E consolidando, eu estou checando, na verdade, se eu entendi o que tu disseste. Se está claro para mim. No ambiente organizacional, quando pelo teu trabalho, né, pela tua expertise, tu começa a tocar nesse assunto, as pessoas estão mais receptivas. Sozinhas, tirando a exceção do meu colega de curso, elas não chegam a essa conclusão. Mas quando a gente começa a mencionar que sim, elas são responsáveis pelo que experimentam, pelo que produzem, elas estão mais receptivas, está caindo mais rápido a ficha. Sim, com certeza. Eu acho que pela necessidade, pelas dores, inclusive. Eu acho que né? pelas dores. E nesse sentido, eu acho que a pandemia teve um papel relevante, né? Com certeza. Porque pressionados pela pandemia, que eu chamo que é uma aceleradora de processos e despertadora de estados, gostou do meu conceito da pandemia? Disso. Bom mesmo. Né? Pressionados pela pandemia, muitas pessoas não conseguem tomar consciência sozinho. Tantos que umas vão para a pornografia, outras vão para a bebida, outros começaram a bater na esposa em casa. Porque aquilo agita, né? Aquele processo que a pandemia gerou, e ainda está gerando, mais tênue hoje, muito mais tênue, gera, então, um movimento interno, só que as pessoas não sabem o que é. Não. Se desesperam, porque ela amplifica a dor. Isso. E sofrem. E alguns, então, começam a buscar expedientes para atenuar a dor, ao invés de buscar a causa da dor. Muito exatamente. bom. Mas aí é só dar um estímulo que logo elas conseguem perceber. É claro que elas não conseguem, talvez, entender como resolver isso, mas o que eu percebo é que elas estão se abrindo mais rapidamente, sabe? Como se fosse uma tentativa desesperada também de solucionar, né, de resolver esses problemas que elas estão sentindo. A gente tem visto aí tantos movimentos, né, no mundo inteiro, das grandes demissões, né, agora a demissão silenciosa, e a gente percebe que isso é um sintoma, né? A gente percebe que, tipo, tá doendo, né? Então eu vou fazer algum movimento para tentar diminuir a minha dor. Mas qual é a causa disso? Eu acho que é aí que... Demissão silenciosa. Fale-nos mais. Para mim é mais uma palavra nova. Ah, que bom. Eu costumo dizer que eu adoro trazer novidades, sabe, Marcelo? Bom, a demissão silenciosa, quiet quitting, né? Que é o termo que está sendo utilizado no mundo. Lembrou agora? Fala. Pouca gente sabe disso. É um movimento que ele é mais ou menos uma consequência de um anterior, que é da grande resignação, né? Da grande demissão, onde milhares de norte-americanos saíram pedindo demissão das empresas. Esse movimento chegou no Brasil também. Agora a gente está vendo um movimento de arrependimento, inclusive, né, por esses comportamentos um tanto quanto impulsivos. Porque eles tinham a causa certa, que era não estar feliz no seu trabalho, mas a solução, eu vou sair da vida, não gostei da vida, eu vou sair da vida. Pois é, como é que você sai de você mesmo, né? Não tem como, né? E aí veio esse outro movimento recentemente, né? Surgiu há algumas semanas atrás, que é o quiet quitting, que é a demissão silenciosa. Então as pessoas, elas fazem o mínimo necessário no trabalho onde elas estão insatisfeitas, até que elas vão sair em algum momento, entendeu? Mas elas vão procrastinando essa saída, né? Numa tentativa também de diminuir o sofrimento interno. Interno, acho que nos dois aspectos, né? Dentro da empresa e dentro delas mesmas, né? Entendi. Até que se rompa o laço. Exato, até que se rompa e que talvez, agora pensando, né? Talvez ela não se sinta tão responsável assim por essa demissão, né?
Só que é curioso que nesse movimento das demissões em massa, muitas pessoas já estão relatando, de acordo com as pesquisas, né, que elas estão arrependidas, porque ou elas saíram e não ficaram bem, ou elas foram para outra empresa e viram que não era bom também. A mesma coisa. Não, e o que é pior, eu tenho de caso que a pessoa resolveu ficar em casa. E tá tudo bem, eu tenho um marido que trabalha, ou a minha esposa trabalha, eu resolvo ficar em casa. Só que isso também não vai ser a solução, né? Porque a gente já sabe que o mundo externo espelha, reflete os meus conteúdos internos. Exato. Tem uma frase que eu gosto muito, aproveitando o gancho, né? Ótimo. De um indiano, que ele diz assim, que se você não sabe remar um barco, né, não adianta você mudar de barco. Então você precisa aprender a remar. Se você não sabe remar, mudar de barco não vai adiantar. Então é sobre isso. Muito boa. Verusca, mas eu sou um curioso, o Robson e eu somos curiosos. Fala um pouquinho da tua jornada, né? Como tu te interessou por esse mundo? Como virou psicóloga? Quais foram os teus primeiros passos? Para a gente entender como tu chega hoje cuidando das pessoas no ambiente organizacional. E a gente ainda vai falar de segurança psicológica, mas primeiro a gente quer te conhecer agora um pouquinho mais em off, digamos assim, o que é o off, tirando a apresentação formal. Poxa, que legal, obrigada. É engraçado que quase ninguém quer saber sobre isso, né? E muito bom, muito bom. Bom, eu sou sul-mato-grossense, né? Eu nasci no Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Nova Andradina. E uma cidade bem pequena, né? Do interior do Brasil. Eu costumo dizer que eu sou do interior do interior do interior do Brasil, sabe? Mas desde muito cedo eu tive muita vontade de resolver as coisas, sabe? Assim, eu sempre fui daquelas na escola de que, tipo, não, a gente precisa resolver esse assunto, então a gente vai reunir as pessoas, a gente vai resolver. Eu tenho amigos desde aquela época que dizem que naquela época eu era psicóloga e eu não sabia. Porque Nasceu psicóloga. Porque as pessoas, meus amiguinhos me procuravam para contar das coisas que aconteciam. Muito maluco isso, né? E eu lembro que quando eu já estava perto de escolher a faculdade que eu faria, e psicologia não era uma opção na época, eu estava em dúvida entre outras faculdades, um colega veio e me perguntou, e aí, o que você vai fazer? Né? E aí eu falei, eu acho que eu estou em dúvida entre medicina e odonto. Ele, medicina e odonto, por quê? Né? Você tem que fazer psicologia. Eu, psicologia, por quê? E aí ele me disse que eu já ajudava as pessoas naquela época, né? Eu tinha 16 anos. O Cleiton. O Cleiton. Tu estás aqui só por causa do Cleiton. Exatamente, graças Gratidão, ao Cleiton. Nossa, eu sou extremamente grata a ele. E aí você tem contato com ele ainda? Não, eu não tenho mais. Cleiton, aparece, Cleiton. Engraçado que de vez em quando eu menciono ele nas minhas redes sociais para ver se ele aparece, sabe? Quem sabe agora. E aí eu lembro que eu fui pesquisar. Na época, minha avó paterna, e, enfim, eu tinha uma ligação muito forte com ela. E aí já vou me emocionar. Então, ela sempre estava muito presente na vida dos netos, né? E aí, na época de fazer faculdade, ela sempre dava aquele guia do estudante, lembra? O guia do estudante que tinha todas as faculdades, né? Os cursos, enfim. E aí eu fui direto no curso de psicologia para entender o que era isso, né? Até porque naquela época, isso já tem foi em 98 isso. A gente não tinha muita clareza do que fazia um psicólogo, né? E aí eu lendo sobre as especialidades da psicologia, nessa página do Guia do Estudante, eu me deparei com a psicologia organizacional. Já lá. Já lá. E eu falei, gente, que interessante que é isso, né? Eu acho que eu quero isso. E aí fui para a faculdade, né? Enfim, fiz vestibular, passei tudo. Eu lembro que na época, a minha avó, ela era auditora fiscal da Receita Federal. Então, para a época, era uma coisa assim muito disruptiva, uma mulher, né, num cargo como esse, e ela sempre preocupada muito com a família, sempre muito responsável por tudo, super trabalhadora, né? E aí ela me perguntou, e ganhava bem, né? Era um cargo que se ganhava bem, né? Eu não sei hoje, mas na época assim. E ela falava assim para mim, Firusquinha, isso dá dinheiro? E olha a minha resposta para ela com 16 anos, né? Eu falei, vó, eu acredito que tudo aquilo que a gente gosta de fazer dá dinheiro. E aí eu escolhi psicologia, né? E ela concordou comigo, inclusive. Verusca, a gente vai voltar na tua jornada. Tá bom. Mas está surgindo um tema aqui que para mim é muito caro, que é o tal do propósito. Sim. Né? Descubra o seu propósito nessa vida e você nunca mais precisará trabalhar. Primeiro que essa frase já começa como se trabalho fosse algo ruim. Aqui já tem uma crença que não me ajuda.
E eu entendo quem começou a trazer o tema do propósito para a mesa de debates e para o mundo das organizações e para a vida das pessoas, porque sim, as pessoas estavam olhando para os meios e não para os fins. Eu entendo. Mas isso tomou um rumo, tomou uma direção que faz com que as pessoas estejam, na minha imagem, na minha metáfora, sentadas, infelizes, esperando que desçam anjos tocando trompetes, um coral de cantores cantem aleluia, aleluia, aleluia. Exatamente. Tu nasceu para ser médico, quando não tem nada a ver com isso. Tem a ver muito mais com a ajuda do Cleiton. Eu amo o Cleiton. Eu também amo. Tem a ver muito mais com o que tu é, não com o que tu nasceu para fazer. E a Verusca era uma pessoa que ouvia as pessoas, que as pessoas confiavam nela e que tinha uma habilidade natural para conversar com as pessoas. Da minha habilidade natural, o que eu posso fazer no mundo profissional? Então, esse podcast é ouvido, graças a Deus, por muitas pessoas interessadas em se auto-perceber, né? E eu queria aproveitar esse momento para dar essa dica para as pessoas. Muito, assim, o Guia das Profissões é muito bom. Depois que tu olhou para ti, o Guia das Profissões da vovó é muito bom. Depois que tu olhou para ti e tu viu, nossa, eu adoro conversar com as pessoas. Nossa, eu adoro escrever. Ou, depois que tu olhar para ti, ouvir o teu Cleiton e o teu Cleiton disser assim para ti, cara, mas tu arruma a mesa com uma elegância e com uma sofisticação que eu nunca vi igual, e tu fez isso sem esforço. E depois que tu ouviu o Cleiton, e depois que tu ouvir a ti mesmo, e depois que tu te observar e ver o que é leve, fluido, fácil para ti, tu vai buscar no mundo algo que tu possa fazer. Porque do contrário, as pessoas estão esperando, de novo, que alguém venha do céu para dizer, tu nasceu para ser isso. Não é assim. Não é assim. É uma busca. É uma busca e é mais simples. Não, eu insisto um pouquinho. Não tem a ver com profissão. Tem a ver com que eu tenho chamado, mas não é uma boa palavra, que é talento. Porque talento já remete a ser assim, muito talentoso. E esses dias eu até estava com os meus treinandos, eu disse, cara, não vou usar talento, vou usar uma outra palavra. Eu perdi a palavra. Né? Que é aquilo que é fácil, fluido, leve e que tu faz com gosto e com prazer. Bom, tá dada a dica, não esperem os anjos descerem do céu. E aí então tu caiu na psicologia. Sim, aí eu caí na psicologia. Aí fiz vestibular. E é curioso isso que você trouxe, porque propósito é um dos temas que eu mais amo na vida, assim, que eu acho de uma importância absurda, né? E eu concordo em tudo que você falou. É um processo de busca, né? E é uma autolapidação. É um trabalho que você faz em você mesmo, né? Verusca Galvão, o meu primeiro curso mais formal foi técnico em pecuária. Eu enfiei meu braço esquerdo na vagina, no reto de uma vaca. Sim. E eu tô aqui, cuidando de gente. É isso aí. Exato. Entende? Por que eu tô falando isso? Porque é um processo. Quando as pessoas me perguntam o que eu faço, eu digo, tá, cara, vai fazer um teste vocacional, vai fazer... Agora, quer descobrir para que tu nasceu para fazer? Vai fazer. Porque tu vai fazendo, tu vai experimentando, e aí tu tá trabalhando, sei lá num escritório de contabilidade. Mas aí tu tá fazendo bem feitinho o teu trabalho, porque tu é responsável, tu é dedicado. Mas aí o chefe diz assim, ó, fulano, vai lá e recebe um convidado para mim, e tu chega lá. Tu chega lá e diz, bom dia, seja bem-vindo, e o chefe olha para ti e diz, nossa, mas tu parece que é bom para atendimento. Porque o que tu nasceu para fazer se mostra, aparece. O meu trabalho de conclusão do direito, porque eu também sou advogado, olha só. Assim, sou. O meu trabalho de conclusão do direito tinha o seguinte tema, o advogado, a verdade e a justiça. E aí, então, ele é um trabalho de filosofia do direito. Eu comecei a ler livros da prática do direito. E aí, li um livro de um autor que eu não me lembro qual, me lembro um livro de capa azul. E esse advogado, ele dizia assim, não escolha o ramo do direito que você vai exercer. Faça clínica geral. E foi lá e pegou o tema da medicina, porque os seus clientes dirão
no que você vai atuar. Fantástico. E eu peguei isso para minha vida, e aí eu tô lá sendo consultor de empresas e advogado. Comecei a ver que me chamavam mais para consultoria, menos para o direito. Me frustrei com o direito por questões processuais também, soltei o direito. E na consultoria eu fazia a clínica geral e eu vi que aspecto da consultoria as pessoas reconheciam mais, valorizavam mais, me chamavam mais, me contratavam mais, me pagavam mais. Era a gestão de recursos humanos que se chamava na época. Dentro dos recursos humanos, gestão do desenvolvimento humano. O que nós vamos fazer em gestão para fazer as pessoas alcançar o seu máximo potencial? E dentro da gestão do desenvolvimento humano, treinamento. E dentro do treinamento, eu fui cair em treinamento comportamental. Porque a vida foi me mostrando, eu só fui atendendo os desígnios da vida. O que a vida ia me mostrando, eu só estava alerta. Olha o que esse advogado fez. Só estava vendo. Eu não estava fazendo escolhas, eu estava cedendo. Isso é bonito, é emocionante. Eu estava cedendo às escolhas que a vida, o que Deus fazia para mim. Então, esta é uma grande dica. Movimente-se. É a dica. Não sei se acho que tu não sabe, mas eu descrevi as 9 leis da vida. E a primeira lei da vida é movimento. E um dos jeitos que eu explico essa lei da vida é: vida não é certeza, vida é movimento. E as pessoas ficam esperando ter a certeza para fazer o movimento. Para fazer o movimento. E o movimento ele vem antes. E ele vem antes. É um movimento que mostra a famosa frase maravilhosa: o caminho se faz ao caminhar. Ou aquela, né, que eu gosto muito: dá o passo que Deus põe o chão. Deu o primeiro passo. É a minha preferida. A minha história é bem parecida. A minha também. Sou engenheiro civil. Eu sempre era a pessoa que se relacionava bem dentro da obra, né? Dentro do colégio também. Me relacionava com todo mundo. Foi o líder lá, o Paraninfo, que fala na formação. Depois, mas meu pai queria um engenheiro, um médico, um advogado. Eu fui ser engenheiro civil e fiquei 8 anos trabalhando como engenheiro civil. Só que na obra, o que acontecia? Eu me dava bem com todo mundo. Com gente. E aí depois fui trabalhar no Brás e na 25, nas indústrias dos meus pais, fazendo o quê? Gente. Que incrível. Depois fui ser dono de festas e restaurantes de novo. Gente. Até que eu entendi que eu precisava trabalhar com gente. Eu já gostava muito. E aí nasceu Resiliência Humana, nasceu a intenção de virar terapeuta, de virar autor e levar a fazer esse movimento de autoconhecimento. Porque também via, e todo mundo falava, tudo que você fala, as pessoas querem entender, querem escutar. E a partir disso, se criou esse movimento. E foi isso aí, o primeiro passo de se movimentar e seguir. Exato. Mas eu acho que isso é legal. Eu falei um pouquinho de mim, o Robson falou dele, e tu disse: a minha também, o meu também. Vai por aí, porque isso está ajudando muito as pessoas, eu tenho certeza. Assim, isso rege a minha vida. Essa frase, inclusive, você coloca o pé, Deus coloca o chão, sabe? É algo que rege as minhas escolhas. E sempre que eu sinto que tem algo ali, né, eu vou naquela direção, sabe? Mesmo que eu não saiba exatamente o que aquilo significa. Então, quando eu olho para trás, ter saído lá de Nova Andradina, de verdade, sabe assim? E ter hoje, né, estar empreendendo com algo que impacta a vida de milhares de pessoas, sabe? Eu falo, nossa, isso aconteceu mesmo, sabe assim? E é claro que não é nada, né? Mas comparativamente, né, é algo que melhora a minha vida e melhora a vida de um monte de gente. Mas até chegar aqui, os passos de fé que eu precisei dar, eu nem sei quantos foram, né? Então, quando eu me mudei de Nova Andradina para Campo Grande, que é a capital do estado, onde eu fui fazer a faculdade. Adorei passos de fé. Foi um passo de fé. Porque eu não tinha Lindo, referência na minha família disso, sabe assim? E aí, sistemicamente falando, né, isso foi, né, um avanço. E aí, quando eu decido sair de Campo Grande e vir para São Paulo, foi um outro passo de fé, porque eu também não tinha referência disso, sabe? Eu não sabia. Só que eu sabia que era um caminho de prosperidade, digamos assim, né? Era um caminho de evolução da minha carreira, a princípio, que era o que eu enxergava naquele momento. Na época, a gente não tinha acesso a cursos online, né? Então, para fazer uma certificação internacional, por exemplo, eu teria que vir para São Paulo mesmo, para fazer um avanço na minha carreira. Só que as coisas foram se desenhando, mesmo eu tendo planejado esses passos da minha carreira, eu percebia aquilo que fazia mais sentido. Era como se uma bússola interna, sabe assim, tivesse ligada, né? E de acordo com o caminho que eu ia percebendo, eu ia caminhando. E aconteceram coisas incríveis. Então, por exemplo, quando eu saí de Campo Grande, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para Nova Andradina, porque eu não tinha um trabalho.
É aquela coisa, né? Você se forma, você vira um desempregado. Era mais ou menos isso. E aí voltei para Nova Andradina, porque meus pais não tinham como me manter lá em Campo Grande, porque meus 2 irmãos foram fazer faculdade lá logo depois, eu sou a mais velha. E aí voltei. E fui trabalhar na prefeitura da cidade como psicóloga social. Só que eu já sabia que eu queria psicologia organizacional desde o início, né? Como eu mencionei. E aí eu abri a minha consultoria, louca, numa cidade de 50 mil habitantes. Que idade tu abriu a tua consultoria? Eu tinha 22 ou 23, alguma coisa louca, assim. Eu também abri a consultoria com 20 e poucos anos. A Perfil Consultoria era basicamente recrutamento e seleção que eu fazia na Eu época. te fazia muito recrutamento e seleção. E aí, quando vocês falam, né, que a vida foi mostrando, então eu fiz recrutamento e seleção para, na verdade, ser uma ponte. Acho que isso é uma dica importante também. A gente vai falando sim para as coisas que vão surgindo e elas são pontes para as próximas, né? Sim. E eu não sabia onde aquilo ia me levar. Mas aquela experiência foi importante para logo depois eu me mudar para o interior de São Paulo, me mudei para Itatiba na época, e eu fui trabalhar na Manpower, que é hoje eu não sei mais, mas na época era a maior consultoria de RH do mundo. E lá eu entrei como analista de RH no comecinho da minha carreira e fui atender grandes empresas, né? Em recrutamento e seleção. Em recrutamento e seleção, né? Já tinha uma caminhada ali. Exato. E aí, é rápido, mas desde pequena, aí tem outra, acho que questão dessa coisa do propósito, né? Desde pequena eu liderei a sala de aula, né? Então tinha uma habilidade de liderança muito nata mesmo, assim. Então, por exemplo, nas feiras de ciência, eu adorava dançar. Eu e minha amiga, a gente fazia coreografias na época da Xuxa e por aí vai, né? E aí a gente saía nas salas de aula recrutando os alunos que quisessem dançar na feira de ciências. Então, a gente fazia o recrutamento dessas pessoas na feira de ciências, para a feira de ciências, que era um grande evento do ano, e a gente ensaiava ao longo de semanas a coreografia e a gente apresentava na feira de ciências, e sempre eu estava na frente disso tudo. Mas óbvio que naquela época eu não fazia a menor ideia disso, né? E aí na Manpower rapidamente eu me tornei líder. Então eu fui promovida para um cargo de liderança onde eu tinha uma equipe de 20 consultoras. Olha que coisa, né? Enfim, e aí as coisas foram se direcionando para o desenvolvimento de líderes. Então eu passei por empresas onde eu fui gestora de RH, generalista, depois treinamento e desenvolvimento, e hoje eu faço o que eu faço principalmente desenvolvimento de líderes. Jeruska, quando o nosso povo nos ouve, nos assiste agora, tudo que a gente está dizendo é a mais absoluta verdade. E sim, a gente atendeu os chamados da vida e foi seguindo o fluxo e foi fazendo o movimento e o caminho foi se mostrando. Mas nesse caminho, cada um de nós teve lá os seus desafios, né? As suas dores, as suas barreiras internas. O que tu reputa terem sido os teus maiores desafios pessoais, não técnicos, não circunstanciais? Aqui é um jogo de palavras. Alguns vão dizer quais eram as tuas sombras, outros vão dizer quais eram as tuas dores. Não importa o nome. O que tu teve que olhar e o que tu teve que aprender a manejar, ou quem sabe integrar no teu modus operandi de viver. Como foi para ti? Quais eram as tuas barreiras pessoais? Nossa, que bom que eu faço terapia, né? Eu comecei a fazer terapia durante a faculdade. Até porque é uma condição para o psicólogo ser psicólogo, né? Mas nem todos. Não, nem todos. Exatamente. Eu comecei a fazer terapia, acho que eu tinha 19 anos, se não me engano. Hoje eu tenho 40. Então, desde lá, eu só parei em alguns momentos que, tipo, eu já estava bem. Exatamente. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade em voltar quando alguma coisa está pegando, né? E eu lembro que nessa minha vontade de ajudar as pessoas, de resolver o mundo, né? Porque quando, enfim, a gente está começando, a gente quer resolver a vida de todo mundo, né? E foi isso a que eu tive que lidar, sabe? Assim, e que eu adoeci, inclusive, acho que é importante dizer. Ouçam por causa disso. Pelo amor de Deus. Quem quer salvar o mundo perde-se de si. Exatamente, E foi o que aconteceu. E na época, engraçado que eu já estava numa segunda multinacional, que era um sonho trabalhar naquela empresa, né, por causa uma das marcas mais caras do mundo, sabe aquela coisa, né? Que para o meu currículo seria incrível. E foi lá onde eu adoeci. Né? Eu tive um burnout nessa época.
E eu tô falando, né, burnout hoje tá, né, o termo tá na moda, mas Tá mais na moda. isso foi em 2009, 10, Chamavam 11. de estresse na época. Era só estresse, né? Chamavam de estresse. E era como se fosse uma coisa também branda, né? Não era tão grave quanto o quanto a gente entende que é hoje, né? E nessa época eu tive que parar, né? E aí eu parei, eu entrei em depressão. Eu fiquei 1 ano sem dormir, tive uma insônia, né, de 1 ano sem dormir. E aí precisei, além da terapia, ir para o psiquiatra também, para poder conseguir dormir. E para poder ter funcionalidade na minha vida de novo, né? E aí foi quando... É engraçado, né? Eu fiz um movimento de voltar para casa dos meus pais. Já tinha me separado do meu primeiro casamento. E já estava colhendo, assim, digamos que os frutos amargos dessa tendência que eu tinha de salvar o mundo ilusoriamente, assim, né? Mas aí fiz essa pausa e eu ainda morava nessa época eu morava em Campo Grande de novo, né? Enfim, e para trabalhar nessa empresa. E aí fiz esse movimento de voltar para casa dos meus pais, me tratei. E foi aí que eu vim para Campo Grande. E foi tão interessante porque parece que eu dei um salto quântico assim na vida, sabe? Depois dessa pausa, né? Claro, porque primeiro, não sei se tu sabes, né? Mas hoje nós vamos ter a honra de gravar mais um podcast com o nosso professor de constelações. E ele nos ensinou, tanto o Robson quanto a mim, que a função do fracasso é nos levar de volta para o colo dos pais. Uau, não sabia disso. Isso. E a função da doença, e burnout, depressão, hoje são categorizados como doenças, é nos trazer uma mensagem. E quando, mesmo que inconscientemente, tu recebe a mensagem, volta para o colo dos pais, e lá tu tem que te cuidar, tu teve que intensificar a terapia e tu olha para ti mesmo, muitas dores que estavam ocultas, muitos ciclos não concluídos, muitas feridas abertas, puderam ser integradas. E aí dá um salto. Porque passa por um túnel de dor. E a dor é transformadora. Recurso, né? Traz recursos. Porque um burnout, ele, por mais que seja uma doença, num olhar mais acurado, mais detalhado, na verdade é um conjunto de sintomas. Exato. E eu não sei se foi o teu processo, mas muitas pessoas, quando cuidam-se devidamente num processo de burnout, chegam a conclusões muito precisas da origem e da causa, né? A serviço de que estava toda aquela preocupação? A serviço de que eu queria salvar o mundo? A serviço de que eu não tinha tempo para mim? A serviço de que eu trabalhava demais? A serviço de que eu fazia a minha tarefa de mais 7? É isso mesmo. A serviço de que você trabalha das 6 da manhã às 10 da noite? Isso mesmo. E aí, não sei se foi assim pra ti, se tu conseguiu ver em que momento ligou o botãozinho da salvadora da pátria. Se foi causa sistêmica, alguma coisa assim. Tu chegou nesse ponto, nesse processo? Sim, cheguei. São muitas coisas, assim, né? Inclusive, ouvindo você falar, me remete a um monte de coisas. Mas aquela coisa, tipo, eu salvo o mundo, mas não salvo a mim mesma, sabe? Né? Então, eu me perdi de mim. Com certeza, me perdi de mim. Olhei muito para fora e não olhei para dentro. Tanto que 7 anos depois disso, durante 7 anos, eu fiquei cuidando de mim. Obviamente que eu continuei com o meu trabalho, né? Ajudando as pessoas naquilo que eu fazia. Mas também, né? E principalmente, cuidando de mim. Então, foi um momento onde eu investi muito, investi meu tempo na minha espiritualidade. Né? Que a espiritualidade também era uma questão, né? Que eu não concordava. Tu também achava que estava de mal com Deus? Nossa, você leu o que eu estava pensando. Nossa. Eu achava que eu estava de mal com Deus mesmo. E até integrar isso, sabe, foi um tempo, né? E quando eu descobri a minha espiritualidade, aí foi incrível, né? Na verdade, aí me conectei de uma forma que dura até hoje. Mas foi um processo de muita dor para eu conseguir entender isso, né? E a função da doença, para mim, é muito clara, né? De reintegrar tudo isso mesmo, sabe? E hoje, por exemplo, eu não perco de vista o meu autocuidado. Né? Porque eu sei que se eu perco o autocuidado, se eu não cuido de mim, eu não sou capaz de cuidar de ninguém, né? E Jung falava, né? Nós somos os curandeiros feridos, né?
E isso também fica sempre muito, né, eu fico muito atenta a isso. Então, eu tô querendo cuidar demais de algo externo, porque tá doendo em mim, sabe? Aí, quando eu me volto para mim de novo... E aí tem a ver com o começo da nossa conversa. Eu vou instituir um interquadro. Sublinha quando eu tô querendo cuidar demais de mim. Não, quando eu tô querendo cuidar demais do outro. É porque... eu preciso cuidar daquilo em mim. É porque eu preciso cuidar daquilo em mim. Sublinha. É boa. É incrível. Um dos maiores temas recorrentes assim no meu Instagram é: Marcel, o que eu faço? Meu pai não quer parar de beber. Marcel, o que eu faço? Meu filho adulto tá tratando mal a esposa dele, não sei o que lá. E aí as pessoas ficam completamente envolvidas com a vida do outro. Completamente envolvida com a vida do outro. E eu digo, nada. Claro que às vezes não é tão simples assim, mas eu preciso radicalizar para que as pessoas me ouçam. Eu digo, nada. E a pessoa insiste, e aí eu digo, tu já está no peso ideal que tu gostaria? Tu já transa tantas vezes quantas tu gostaria por semana? Tu já ganhou todo o dinheiro que tu gostaria de ganhar? O teu sono já está com a profundidade que tu gostaria de ter? Tu já faz atividade física tantas vezes por semana na modalidade que tu gostaria? Raras pessoas estão nesse nível, né? E a pessoa diz não. Então, quando tu conseguir tudo isso, aí dá tempo. Aí vai te dar tempo e saúde para tu ir cuidar da vida dos outros, né? Perfeito. Mas, na verdade, isso é uma grande distração, né? É um grande entretenimento. Eu me entretenho com a vida alheia. E como a gente precisa estar prestando atenção nisso, né? Porque a facilidade de querer olhar para o outro e não querer, então a gente está muito atento a isso. Cada vez mais as distrações estão aumentando. É tentador, né? É tentador. Além disso, dessa necessidade, a gente tem que ter em conta que é tentador porque é lindo. Veja bem, o fulano tira do próprio corpo para dar. O fulano está sempre disponível. O fulano é uma boa pessoa. Meu Deus, que pessoa amorosa, que pessoa dedicada, que pessoa... sabe? E aí vem o tal do reconhecimento. Então, como tá funcionando, né? Tá funcionando. Como resistir a essa tentação de esquecer das suas dores e sair bem na foto ainda por ser uma boa pessoa, né? Quando na verdade só estou fugindo de mim. Exato. É verdade. Muito bem, Verska. Então, vamos lá. Tu fez psicologia e daí tu começou nesse caminho, te deu em conta que tu tinha esquecido de ti. E aí vamos chegar um pouquinho mais para cá, né? Sim, mais para o presente. Como é que foi a tua jornada profissional que vai misturando com a tua vida, assim? Bom, aí, né, nesse processo desses 7 anos, né, onde eu investi meu tempo, né, acho que quando eu falo investir, parece que dá a sensação de que tem algo financeiro, né? Nisso, mas... Tem também, mas não só. Tem também, mas não só. Acho que o mais importante é tempo. Tempo e energia. Tempo e energia, sem dúvida. Então, fui cuidar de mim para ter energia, porque eu não tinha, né? Como eu adoeci, estava sem energia. Então, primeiro resgatei a minha energia e depois coloquei essa energia num tempo para mim, né? E aí eu consegui trabalhar de uma forma mais leve, né? Onde eu não trabalhava mais do que 8 horas por dia, daí para frente, porque eu sabia que eu estava me maltratando. Eu até podia estar tratando alguém bem, mas eu estava me maltratando, né, quando eu fazia isso. E aí, só que em 2014 me deu um clique, assim, eu acho que eu posso fazer mais, eu posso impactar mais. Na época, o que tu estavas fazendo? Eu era gerente nacional de treinamento e desenvolvimento numa multinacional em São Paulo. Legal. E aí estava num cargo legal, sabe? Assim, estava com funções bem bacanas. Eu já impactava ali milhares de vidas, né? O meu trabalho e as minhas responsabilidades. Mas eu falava, mas, gente, dá para fazer mais, sabe? Assim, dá para impactar mais gente, né? Eu falei, acho que eu vou empreender. E aí, em 2014, tudo conspirou, inclusive, para eu sair numa boa dessa empresa, sabe? Foi bem interessante o meu processo de saída também. Foi emocionante, assim. E eu fechei um ciclo ali. E foi quando eu decidi empreender e, primeiro, trabalhar como consultora e começar a estudar sobre empreendedorismo também, porque eu sabia que não era uma coisa mágica, né? Que eu vou empreender e sair empreendendo. E aí fui estudar sobre empreendedorismo, comecei a trabalhar só com liderança nessa época, só desenvolvendo líderes.
Só que as coisas não funcionaram tão bem quanto eu imaginei, sabe? Assim, isso foi em 2004, se eu não me engano. E aí comecei a ficar de mal das organizações. O problema tá fora. De novo. As empresas não entendem que precisam cuidar das pessoas, investir. As pessoas estão adoecendo. E as empresas não fazem nada. Não fazem nada. E aí, tanto que um pouco antes da pandemia, né, eu descobri o marketing digital. E aí, fui estudar também sobre marketing digital, né? Adorei, assim, sabe? Entrar nesse universo. Mesmo. Vocês sabem muito bem disso, melhor do que eu. E aí, né, adorei, fui fazer cursos com o Érico Rocha, né? Enfim, com esses grandes nomes aí do marketing digital. E eu falei, quer saber, eu não vou mais trabalhar com desenvolvimento humano organizacional. Vou trabalhar com desenvolvimento pessoal. Aí que tudo começou a dar errado mesmo, porque eu tava brigando com o meu propósito, né, nesse caso. E aí as coisas não fluíam, não davam certo. Eu até fiquei uns 2 ou 3 anos. Quando hoje a minha sócia, a Patrícia, ela me mandou um artigo. Ela leia este artigo, né? Era um case do Google. E isso foi em 2019, eu acho. Alguma coisa assim. Leia esse artigo. Li o artigo, falava sobre o projeto Aristóteles, né? Que é um case famosíssimo do Google. Só que ela me mandou o artigo, tinha 13 páginas em inglês. Eu falei, não, sobre organização, não quero ler. E ela ficou me fazendo follow-up. Veja, leu. Eu li só para ela parar de me encher o saco. Ela sabe disso. Então, já tem aí o primeiro anjo Cleito, o segundo a Patrícia. Exatamente. Não, com certeza. A Paty é um anjo na minha vida. E aí, eu li um artigo. Eu falei, meu Deus, é isso. Sabe assim? Aí um outro clique, né? Veio um outro clique nesse momento. Eu quero trabalhar com isso. Já é segurança? Exato. Segurança psicológica. Segurança psicológica. E aí a Paty tinha acabado de fazer essa certificação com o Dr. Peter Cavalier, que é um belga, que desenvolveu essa certificação em segurança psicológica de times. E aí foi quando ela me enviou. Ela ficou um ano, ela conta isso, inclusive. Eu fiquei um ano com esse tema guardado, porque me impactou tanto que eu não sabia o que fazer com isso. E aí ela via meu movimento, nós nos conhecemos já há uns 10 anos, né? Ela via meus movimentos nas redes sociais, ela falou assim, nossa, e eu já falando sobre relacionamentos humanos, né? Nas organizações, enfim. E aí ela falou, eu quero trabalhar com isso com a Verusca. Olha isso. Que legal. E aí, tem até um fato interessante, que ela sonhou que eu estava grávida antes disso. E aí inclusive por conta do burnout que eu tive, né? Eu tive uma disfunção hormonal e uma menopausa precoce, ou seja, eu não poderia engravidar naturalmente, e no sonho dela eu estava grávida. Eu falei, mas o que vai nascer daí, né? Eu fiquei pensando. E passou um tempo, nasceu a nossa empresa. Eu vi que ia para esse lado aí. Essa é a gravidez, a fertilidade. Exatamente. Então, hoje a empresa de vocês, tu me explicava antes de nós começarmos. Sabe, Sérgio, não sei o que nós vamos fazer, mas quando o convidado chegar e a gente começar a conversar, acho que nós vamos ter que gravar. O Sérgio é o mago aqui do estúdio, tá, pessoal? Porque estava tão boa a conversa que eu digo, aqui está rolando já o podcast. Mas, enfim, aí tu me contava que hoje a empresa de vocês é uma empresa que presta consultoria e assessoria para as empresas com esse tema segurança psicológica. Isso. Do jeito mais simples que tu puder, explica para o povo o que é segurança psicológica. Tá bom. Bom, segurança psicológica é um clima, né? É um clima positivo de trabalho, onde as pessoas podem ser elas mesmas. Da forma mais simples é isso. Né? Se a gente for ao pé da letra, posso? Né? Segurança psicológica é a crença compartilhada pelos membros de um time de que aquele time é um ambiente seguro para a tomada de riscos interpessoais. É um ambiente seguro para você ser quem você é, para você trazer suas opiniões, para você trazer suas ideias, sem medo de sofrer qualquer tipo de retaliação. Que show! Que legal. E qual é o instrumental que é utilizado para implantar isso nas empresas? Como que se faz isso? É palestras, treinamentos? É um método? É um modelo. É um modelo de trabalho, assim, é um modelo de funcionamento de times, né? Então, hoje, quando a gente fala em segurança psicológica, a gente fala em elementos, né? Em fundamentos, em comportamentos. Então, existe um modelo que ele é, de fato, estruturado, assim, que a doutora Amy Edmondson, que foi quem cunhou esse conceito no mundo, sabe? E brilhantemente ela desenvolveu esse modelo de funcionamento. Então, basicamente, hoje a gente faz o desenvolvimento dos times. Não é exatamente um treinamento, porque é um processo.
É um processo. Né? É um processo. Que contém treinamento, certamente, reuniões, encontros, mas não é o treinamento. Exato. É um processo, vai implantando. É isso. Quais seriam os elementos de um time que trabalha sustentado em segurança psicológica? O que a gente percebe lá? Melhor ainda, o que precisa estar acontecendo para um time estar em segurança psicológica? Esse time ele precisa ter ele apresenta, né, uma relação madura, adulta. A gente costuma dizer que a gente trata adultos como adultos. E adultos têm, por exemplo, conversas difíceis. Então, um time que tem segurança, né, que consegue promover um ambiente psicologicamente seguro, e uma coisa que é curiosa, né, que a gente estava falando também agora há pouco, é que depende de cada um. Né? Então, muitas vezes, os liderados, eles falam, mas o meu líder, né? Meu líder é assim, meu líder não dá feedback, o meu líder não faz isso, o meu líder faz... Tá, mas e você? Né? Como é que você contribui para esse time? Então, um time que apresenta isso é um time que sabe ter conversas difíceis, que sabe falar sobre os problemas. Tem uma expressão em inglês que a gente gosta bastante, que é o elefante está na sala, né? Então, é um time que fala sobre o elefante que está na sala. Né? Então, tem algo incomodando, então vamos falar sobre isso que está incomodando? Por que isso não funcionou? É um time que sabe lidar bem com os erros, que não vai ficar procurando o culpado, mas vai procurar quais são os aprendizados que os erros trouxeram. É um time que sabe se apreciar, né? Reconhecer os talentos, aquilo que você estava falando de talento, né? Mas sem ser aquela coisa gigante do talento, mas as habilidades mesmo, que são únicas, individuais, né? E que precisam ser reconhecidas para que elas sejam bem aproveitadas. Eu sublinhei 3 coisas. Apreciar as habilidades uns dos outros, lidar com o elefante na sala, falar de problemas e acolher os erros como oportunidade de aprendizado. Isso. Um time que tem, por exemplo, esses elementos, está trabalhando com segurança psicológica. Está. No método, no processo de implantação, como é feito para ir criando este ambiente, né? São conversas, como que vai fazendo... Porque eu confio, obviamente, que isso aconteça, eu confio, mas muitas vezes isso vira apenas uma teoria nas empresas. Vocês podem errar. Aqui nós temos que dar feedback. E não é né? assim. Como que vai fazendo para isso entrar na corrente sanguínea? Ou melhor ainda, na cultura organizacional? São hábitos, né? São hábitos de pensamento, inclusive, a gente costuma dizer, né? Então, são conversas estruturadas. Como é que a gente trabalha isso hoje? Estruturando conversas. Então, o pontapé inicial, digamos assim, é colocar todo mundo na mesma página sobre o que é segurança psicológica, porque isso é um conceito muito novo ainda no mundo e no Brasil também. E depois disso, a gente vai estruturando conversas para que as pessoas tragam os problemas reais que eles enfrentam no dia a dia. Eles trazem para quem? Primeiro para a gente, o time, né? Mas junto. Para o time de consultores? Não, para o time mesmo, time, que trabalha cada junto. Um dos times. Então a gente vai, por exemplo, por onde a gente geralmente começa? Pela alta liderança, né? Porque tem que começar por isso. Dissemina, né? Vai descendo, Exatamente. Então é importante que o CEO e os diretores tenham clareza disso. Eles têm que ter clareza de que aquilo que eles fazem impacta, obviamente, em todo mundo, né? Então, uma coisa que é muito curiosa, o CEO e os diretores, eles não se enxergam como um time. Isso é tão interessante de ver, sabe? Porque eles se sentem como um ser à parte. Como um que ser eles à parte. lá estão fazendo aqui. Isso. Eu só... Eu tô aqui de técnico, né? E o time tá lá jogando. Visão sistêmica, zero. Zero. E uma coisa que eu costumo dizer, quando a gente trabalha com segurança psicológica, o líder, ele joga junto. Ele é o capitão, ele não é o técnico, né? E é muito interessante que o comportamento da liderança é de ser técnico, aquele que está do lado de fora e vocês que resolvam o problema. E eu e a Paty, a gente costuma dizer que a gente criou monstros nas organizações. Por quê? A vida inteira, os RHs, e a gente se inclui nisso, a gente tirou o líder do time para desenvolver, né, o líder num hotel de luxo, inclusive em hotéis caríssimos, e o time ficava lá na organização, né, sem aquele conforto todo, enfim. E o que a gente faz hoje, a gente está reparando o que a gente fez, sabe? A gente está colocando a liderança junto do time e fazendo essas pessoas conversarem de uma forma estruturada dentro desse modelo da segurança psicológica, né? Considerando os erros, né? Falando sobre os erros, falando sobre os problemas,
É claro que a gente facilita essas conversas, né? E depois eles seguem fazendo isso, mas não é uma mágica, né? Parece que eu estou falando aqui, parece uma coisa muito simples, mas isso é um processo que pode demorar meses, inclusive. Acredito. E nesse sentido, qual é a principal barreira que eu tenho encontrado? E aqui, se possível, a gente caminhar pela barreira que as pessoas encontram dentro delas. Uhum. Voltando As um pouquinho para as crenças. pessoas. As crenças que elas têm. As crenças e principalmente não falar sobre elas. Não falar. Sabe que eu tinha um treinamento que se chamava PDL. Uhum. E a primeira vivência do PDL era formar duplas e eu falar para a pessoa quem sou eu. Quem sou eu? Nenhuma, nem 2, nem 10, nem 100 pessoas mais do que isso disseram, eu não sei quem sou eu. Porque a pessoa, se ela quiser fazer um trabalho fácil, ela vai dizer, meu nome é Marcel, eu sou empresário, eu sou marido da Fabiana, pai do Pedro, da Paula, da Manuela, né? Mas isso é um rótulo, isso não é quem eu sou de verdade. Se a pessoa se propõe a fazer esse trabalho sério, quem sou eu? É lindo. Muitas e muitas pessoas não conseguem. E aí é nesse ponto que chega aí, né? As pessoas simplesmente não conseguem falar de si. Não. Elas nunca pararam para olhar para si. E olha só que interessante, né? Isso aconteceu recentemente. Ai. Desculpa. Tá tudo bem. Não tem problema. A gente estava fazendo um programa de liderança, né? Baseado nesse modelo, inclusive, com diretores de uma empresa bem grande, né? Então tinha, sei lá, 40, 60 diretores juntos, assim. E aí, o que a gente faz é dar tarefa para esses caras. É uma coisa que o meu sogro foi executivo, sabe? Ele fala, nossa, se na minha época chegasse alguém e fizesse o que você faz hoje, eu me negaria a fazer, né? Mas o fato é que a gente dá tarefas para eles entre os encontros, para eles aplicarem com os times, né? E um diretor de TI, foi muito interessante, porque TI, né, é uma coisa mais sistemática, assim, né? Enfim, analítica, mais lógica, menos gente, mais processo, né? Depois de 2 meses, ele chegou pra gente e falou assim, então, eu tenho implantado, né, algumas coisas do que vocês têm falado pra gente nas nossas reuniões. Então, o que ele fez? Muito simples. Ele separou 5 ou 10 minutos em cada reunião de time, e TI é super organizado, assim, né, com essa coisa de tempo, enfim. Ele separou, acho que 5 ou 10 minutos em cada reunião, e nesses 5, 10 minutos, ele pedia para as pessoas falarem sobre aquilo que elas queriam falar. Só isso. Se você tem algum problema, se você está passando por alguma situação, se você quer compartilhar algo da sua vida, se você quer algo, se você em times também assim, pedir ajuda e oferecer apoio também são características comuns, né? E aí ele disse que em 2 meses, aí TI tem muitos indicadores, né? Em 2 meses eles aumentaram em 20% a eficiência do time por causa destas conversas. É tão simples, né? É tão óbvio. Inclusive, a própria doutora Amy, ela fala que quando ela começou a fazer as pesquisas dela, lá na década de 90, ela se deparou com o óbvio. Ela mesma fala isso, sabe? E é óbvio que as pessoas, elas se sentem melhores quando elas têm um espaço seguro para falar sobre elas. Eu te mencionava também, antes de nós conversarmos a gravação, que nós temos um método de consultoria, se chama GAP, Gestão para Alta Performance. Né? E a gente não tem tempo para entrar no método aqui, mas só para consolidar o que tu estás falando. A gente tem um instrumento de implantação do método, né? Um veículo de implantação do método, que é uma prática, melhor ainda, uma prática sugerida a gestores, que nós denominamos de bate-papo de 10 minutos, para ter esse nome mesmo. Né? Então, o líder tem lá uma frequência determinada pela empresa, que ele tem que criar este ambiente, esta circunstância, que propicia um bate-papo de 10 minutos, cujos requisitos são poucos, mas são inegociáveis. Não se pode falar de trabalho. Incrível. Não se pode falar de trabalho, tem que ser sentado, não pode ser em pé, não pode ser em pé, e não pode ser na sala do chefe. Porque a sala do chefe é uma sala opressora, né? É naturalmente opressora. A gente chama a sala do chefe para quê? Para levar xixi, como eles dizem, para ser demitido. Não é? E tem histórias lindas, né? De pessoas que não querem falar nada no início, aí o chefe fala um pouquinho mais dele,
E aí as pessoas vão se soltando, elas vão encontrando aquele espaço. E eu tenho uma história de um líder que tinha o melhor desempenho em vendas, né, na filial dele. E eu tenho uma prática como consultor de empresa, que é onde tem bom desempenho individual ou em time, eu vou lá para saber o que está acontecendo lá. Sim. E a gente começou a investigar, né? E o que os liderados do Roberto, nunca mais esqueço o nome do Roberto e a imagem do Roberto está aqui, querido. O que tem aqui? Por que vocês são tão envolvidos, tão comprometidos assim? Por que vocês mandam tão bem? E aí era recorrente a expressão: o Roberto se importa com a gente. Uau. E quando eu fui olhar o tal do bate-papo de 10 minutos, alguns faziam 60% dos bate-papos de 10 minutos, outros 70%, outros 80%, outros 50%, outros não faziam o bate-papo de 10 minutos, porque a gente mede, quem faz não faz, porque tem que ser documentado, né? O Roberto fez todos os meses 100% dos bate-papos de 10 minutos. Mas mais do que cumprir a tarefa dada pelo método para ele, ele realmente ouvia a pessoa. Ele se importava com a pessoa. E aí a pessoa se sentia além de um número, além de um crachá. Pertence, né? Exato. Pertencimento. Alguém me enxerga como ser humano, que eu pertenço à humanidade, que eu não pertenço a uma empresa tão somente, né? Isso. Então faz todo sentido isso, o impacto que tem. As pessoas são muito pressionadas pelas demandas do trabalho, né? E há um processo de desidentificação. Eu não sou mais o Marcel, eu sou o vendedor. Uhum. Sabe o que a gente está fazendo na minha empresa para fazer isso? De quarta-feira, a gente sai para almoçar o time inteiro sem celular. Ah, sensacional. Para olhar no olho, conversar, bater papo, não falar de trabalho também. E a gente tem um almoço mais prolongado, que de vez ser 1 hora, 1h30, a gente fica 3 horas nesse almoço. E ali a gente interage, todo mundo conversa, e é proibido falar de trabalho. Incrível. Que é um momento nosso. Você passa mais tempo na empresa do que dentro de casa. E alimentando essas relações, né? De uma forma que não seja... A gente não é robô, né? E eu costumo dizer que com o avanço da tecnologia e da inteligência artificial, o que vai sobrar pra gente? Ser humano. Só as interações. Relações. Só ser humano. E o que define isso, né? Se nós, nossas relações, né? E a maioria das pessoas não sabe se relacionar. Principalmente no trabalho, o que é muito impressionante, né? E aí, qual que é a grande sacada, né, desse modelo da segurança psicológica? Ela estabelece parâmetros de relacionamento. De um relacionamento saudável que, consequentemente, leva a resultados extraordinários, né? Quando tu dizes que as pessoas não sabem se relacionar, qual a tua hipótese para a grande dificuldade das pessoas nos relacionamentos? Qual é o grande empecilho que as pessoas têm para se relacionar? Na média, claro, né? Sim, na média. Mas 2 coisas, basicamente, né? Eu acho que desenvolver uma sensibilidade sobre o outro, né? Porque quando eu falo de relacionamento, eu falo de mim e do outro, né? Então, desenvolver essa sensibilidade, que a gente chama isso de sensibilidade social, né? Então, quanto mais sensibilidade social eu tenho, mais eu percebo o outro. E quando eu percebo, eu incluo. Né? Quando eu percebo, eu convido essa pessoa a falar, por exemplo. Eu convido essa pessoa a trazer a angústia que ela tem, ou o impacto que a minha fala teve sobre ela e que ela fez alguma expressão de desconforto, e eu posso ou fingir que eu não vi, né? Que geralmente é o que acontece, ou eu posso perguntar: tá tudo bem? Né? O que eu falei te causou algum desconforto? E essa fala, né, essa sensibilidade, essa fala constrói as relações, né? Mas, obviamente, se existe medo, aí quando a gente fala no ambiente organizacional, né, é um ambiente de muito medo. As pessoas têm muito medo de serem elas mesmas, né? Porque elas têm medo de falar algo e ser reprovada, ou de trazer um sentimento e de ser taxada como incompetente ou fraca, né? E na verdade, é isso que vai determinar que essas relações se fortaleçam, mas isso é para a vida, né? Aí, quando a gente pensa em casa, né, na família, a mesma coisa. Nos grupos de WhatsApp, né, a mesma coisa. Eu costumo dizer que quando a gente pensa muito para mandar uma mensagem para um determinado grupo de WhatsApp, significa que ali não tem segurança psicológica. Porque eu tenho medo de me expressar. E onde eu tenho medo de me expressar é porque não é um ambiente seguro, né? Certo. Primeiro item é a falta de sensibilidade social, Matheus, que era 2.
Qual é o segundo? A distribuição de fala. Essa é justamente a fala, né? Desculpa, eu não mencionei, mas é Não, isso tá mesmo. bem. É a sensibilidade social e a distribuição de fala. A pessoa sentir que ela pode. Isso. Que ela está autorizada a ser ela, falar o que ela pensa e sente, sem se preocupar se está certo ou errado, se vai ser recriminado ou não. Exato. E quando a gente tem uma relação de adultos, né? O que se espera? Que a gente entenda que talvez o outro ele tenha uma percepção até um determinado ponto. Ele não tem... O que acontece geralmente? Mas você deu uma má ideia. Não, talvez eu tenha dado uma meia ideia. Você pode complementar a minha ideia, né? E ninguém chega pronto em lugar nenhum. Ninguém está pronto. A gente está em processo, né? De desenvolvimento, de evolução. E quando eu tenho essa crença, né, de que, uma pessoa trouxe, né? Então, o Marcel trouxe meia ideia. Então, eu posso complementar com a ideia dele. De repente, a gente cria uma ideia, sabe? E no ambiente, quando é muito competitivo, onde eu tenho que trazer a melhor ideia, né, e não você, isso acaba não acontecendo. Agora, quando a gente tem uma mentalidade de colaboração, que aí entram as crenças de novo, né? Se eu tenho uma crença, né, de competição, se eu estou no ambiente competindo, eu não vou complementar a sua ideia. Agora, se eu tenho uma mentalidade de colaboração, eu facilmente vou fazer isso. Eu gosto muito de uma frase que é: pessoas diferentes, religiões diferentes, idades diferentes, línguas diferentes, cidades diferentes, se unidas em prol de algo, vai nascer uma inovação e algo maravilhoso. É isso. Né? Então, se uma voz ficar calada ali, está deixando uma partezinha que poderia ser muito melhor para surgir, para nascer. Exato. Né? Então, a gente unir isso em prol de uma objetivo do todo, não tem como dar errado. Todo mundo tem a sua singularidade, todo mundo tem o seu algo especial a dar para qualquer que seja, uma empresa, família, e ficar caladinho ali tá deixando para trás. Exato. Um pedacinho. E aí a gente precisa entender que se alguém tá calado, ou aquela pessoa, por algum motivo, não quer falar, e a gente precisa descobrir por que ela não quer falar, e se alguém está calado, nós estamos perdendo. Então, essa crença também, ela pode potencializar os resultados, né? Então, se tem alguém calado na mesa de reunião, a gente está perdendo. A gente está perdendo uma ideia, né? A gente está perdendo um ponto de vista. A gente está perdendo uma inovação. Quando eu te ouço, eu vejo que vai se criando clima, circunstâncias, possibilidades da pessoa ser cada vez mais quem ela é. Uhum. E quem nós somos é um ser dual, que tem lá seu talento, sua sabedoria, sua inteligência, sua força, seu poder, mas tem as suas angústias, as suas tristezas, os seus medos. E se tem um clima de confiança onde eu posso ser eu mesma, naturalmente surgirão, né, naqueles 5 minutos que o gerente de TI abriu nas reuniões, depois de 100 reuniões, no mínimo, ou por hipótese apenas, alguém vai dizer: eu queria falar que hoje eu estou muito triste. Uhum. Né? O que seria maravilhoso as pessoas poderem se expressar. E para mim faz todo sentido. De outra forma, na minha prática de consultoria, eu menciono isso para empresários, que é necessário criar esse espaço, mesmo sem conhecer a segurança psicológica. Uhum. O bate-papo de 10 minutos está a serviço disso, entre outras ferramentas. E o que eu ouço são 2 preocupações dos empresários e eu acho elas plausíveis. A primeira é: mas Marcel, a minha empresa não vai virar o muro das lamentações? Uhum. E a segunda pergunta é: mas Marcel, o cara me traz um problema, eu vou ter que resolver esse problema? Tu já ouviu argumentos congêneres e como tu tem ajudado os empresários a lidar com essa eventual dificuldade? Nossa, esse é muito frequente, inclusive, eu vi isso, né? Assim, inclusive, o que eu percebo é que a liderança tem medo de abrir esse espaço e de não saber o que fazer. Saber o que fazer com isso, né? E o que a gente diz é: você não precisa saber, né? Mas você pode acolher. É isso. Né? Então, fingir que aquilo não existe só vai potencializar aquilo. Né? Porque tudo que a gente finge que não existe vai crescendo, né? Até que seja visto. Até que seja visto, né? E talvez vai ser visto de uma forma muito desastrosa. Ou tarde demais. Ou tarde demais, que a gente também tem acompanhado isso. Então, o que a gente diz é: líder, você não tem todas as respostas, você não sabe tudo, né? E abrir esse espaço significa que não é você que vai ter que resolver, mas é o time que vai se regular. As pessoas, elas se regulam, né? E a gente precisa confiar que a inteligência está no time, ela não está na liderança, sabe?
Ela está nessa relação. Ah, mas digamos que o time não consiga. Beleza, chama o RH. Sabe assim, né? O RH vai conseguir ajudar. Alguém vai conseguir ajudar. Pede ajuda, inclusive. Porque pedir ajuda não é incompetência, né? Imagina. Mas tem gente que acha que é, né? Tem gente que acha que se eu peço ajuda é porque eu não sei. Se eu não sei, eu sou incompetente, sabe? Quando, na verdade, isso é uma característica humana. E se a gente está ali compartilhando do mesmo espaço, do mesmo trabalho, pedir ajuda deve fazer parte do dia a dia, né? Então, esse medo, na verdade, é o receio de não saber. Só isso, né? Só que você não precisa saber tudo. E é tão curioso, né? Que quando o líder se vulnerabiliza dessa forma, quando ele demonstra para o time que ele não sabe, é quando o time mais se conecta com ele. Não é? Mais se conecta. É uma mágica, né, da conexão. Estou aqui conduzindo o processo de implantação de um clima, de uma postura de segurança psicológica na minha empresa, mas isso não é tão simples, né? Uhum. Isso demanda tempo. Oferecer alternativas e possibilidades de que o time experimente práticas de autoconhecimento tem sido algo que vocês sugerem, que vocês recorrem eventualmente, e como as lideranças têm, se sim, como as lideranças têm acolhido essa sugestão. Olha, quem sabe manda esse cara, sei lá, participar de uma imersão, para ter, não sei. Porque eu imagino que, às vezes, só as conversas estruturadas podem não ser suficientes, porque para algumas pessoas é muito difícil ser quem realmente ela é. Sim. E aí, eu tenho um caso, e depois eu já te devolvo, né, que uma empresa me contratou como consultor, eu fui lá e disse, cara, esse cara é muito bom, mas ele é uma moça e ele está à frente de um time. Até hoje ele se diverte. E esse colaborador agradece que eu disse que ele era uma moça. Ele era bom demais, delicado demais, né? Precisa um pouquinho de casca, né? Uhum, sim. E aí, pela minha experiência, eu já estava bem encaminhadinho, assim, já tinha, sei lá, uns 15 anos de jornada. Eu disse, cara, só se ele fizer terapia. Naquele caso, era só se ele fizer terapia. E aí o gerente da empresa, o superior dele chamou e disse assim, eu ia te demitir. Porque eu não sabia mais o que fazer contigo. Mas depois que o Marcel esteve aqui, ele te viu e ele conversou contigo, ele me deu essa indicação. Tu tá disposto a fazer terapia para ficar na empresa? Que legal. E o cara disse, eu tô. Cara, isso é muito bonito, até emocionante. Aí ele disse assim, Marcel, eu não viabilizei o meu emprego, eu viabilizei o meu casamento, o meu emprego e a minha vida. O Rafael é o nome dele. Não digo o sobrenome, não faz mal. E o Rafael foi fazer terapia. É disso que eu estou falando, sabe? Sim. Quando um movimento organizacional está acontecendo e o indivíduo ou alguns indivíduos não dão conta, mas não dão conta não porque não querem, porque não dão conta. Não conseguem. Né? E aí, se oferecer instrumentos, isso é razoável? Vocês têm feito? As lideranças aderem, sugerem, ajudam? Como é que é isso? Tem de tudo, Marcel, assim, sabe? Tem desde os líderes que são abertos, né? E entram no processo de uma forma muito linda, inclusive, até emocionante em muitos casos, sabe? Na maioria deles. Mas tem aqueles também que não querem nem saber, assim, eles não querem nem conversar, sabe? E quando eu falo, eu tô falando de CEO, sabe, assim, de vice-presidente, né? Eles não querem. Eles se recusam a falar sobre o assunto e eles preferem dizer que não, os nossos resultados estão excelentes, a gente não precisa disso, já aconteceu. Né? E em alguns casos, a gente percebe também, não, tem alguém pontualmente que precisa de ajuda. E aí tem um exemplo muito legal de um diretor, de um presidente de uma empresa, uma afiliada de uma TV. E aí, ele, no meio do processo, ele percebeu que os diretores dele, né, o time dele estava mudando. E ele não. E aí a diretora de RH chamou a gente e falou, olha, ele precisa de ajuda. E ele pediu a nossa ajuda, o que foi muito fantástico. Aí a gente tirou ele do grupo por um momento. E o que ele disse pra gente, a forma como o time está caminhando, eu não sei mais conduzir as reuniões. Olha que incrível. Eles traziam os desconfortos, eles se posicionavam, eles tinham voz. Exato. E eles eram cordeirinhos. Outro repertório, né? Porque eles estavam testando outro jeito de liderar, inclusive os times. E aí a gente fez um roteiro para ele. Sabe? Um roteiro de reunião mesmo.
É surreal pensar nisso, né? Um presidente de uma empresa, a gente fez um roteiro. Às vezes parece uma coisa tão simples, e a gente costuma dizer, é muito simples, mas é complexo, porque a gente não alcança, às vezes, isso, né? A gente não consegue E a pessoa está pensar. imersa na mente dela, e a mente dela tem os limites, tem as crenças dela. Exato. E ela se desinstrumentaliza por causa das crenças, e vocês instrumentalizaram. E aí a gente fez um roteiro de reunião, e aí ele conduziu a reunião, né, com acordo de convivência, alinhamento de expectativas, e pronto. Sabe, assim? Então, mas a gente também teve casos de, né, não só falar de coisa boa, mas de um presidente que, quando a gente mostrou o diagnóstico do time dele, ele, ainda bem que foi via Zoom, porque se fosse presencialmente, ele se mexia na cadeira, assim, muito enfurecido, sabe, por causa do resultado, como se a gente estivesse dando aquele resultado e como se não fosse um resultado do time dele, sabe? Aí a gente parou o processo, aí conversamos com a diretora de RH e a gente falou, olha, melhor a gente não continuar mesmo, e aí é melhor a gente desenvolver o seu time, para o seu time saber lidar com eles, né? E aí foi o caminho que a gente fez. Tá bom. Verusca, tu já trouxeste para nós que tu tens te dado de presente ao longo da tua jornada terapia, né? Uhum. Mas eu queria saber se o autoconhecimento como um todo tem sido importante na tua jornada e quão importante tem sido o autoconhecimento. Aí, pessoalmente, de novo, voltamos para a Verusca. Ele é só fundamental. Ele é só a base de tudo, né, Marcelo? Assim, eu costumo dizer que eu sou abençoada por saber disso, sabe? Porque se não fosse, não o meu autoconhecimento, mas a minha busca por ele, né? Porque, de novo, isso não acaba nunca, né? Mas acho que a minha busca por ele faz com que eu consiga... Ai, me emocionei de novo. Mas faz com que eu consiga me manter muito firme no meu propósito, sabe? Porque não é fácil, né? Vocês sabem, né? Não Servir é fácil. não é fácil. Não é fácil. Mas quando dá certo, é o melhor pagamento que existe, assim, né? Acho que não tem nenhum... Ai, desculpa, gente. Não tem nada que pague esse trabalho, sabe? Nada que pague, por exemplo, eu ver um presidente de uma empresa recorrendo, né, a gente, pedindo ajuda para conversar com o time. Obrigada. Para conversar com o time dele, né? Sérgio. De uma forma humana, sabe? E é sobre isso, né? Então, se não é essa busca por esse autoconhecimento, essa autolapidação, né, eu não conseguiria. Então, ainda hoje eu escuto... Minha manicure essa semana estava me falando, né, que ela faz terapia. O namorado dela faz terapia. Eu falei, gente, que lindo, sabe? Quando eu comecei a fazer faculdade, eu lembro que eu pegava o ônibus para ir de Campo Grande para Nova Andradina, e aí sempre me perguntavam, você mora onde? O que você faz? Aí quando eu falava que eu fazia psicologia, a primeira coisa que ela me falava, você vai cuidar de louco, né? E eu ficava a viagem inteira, eram 5 horas de viagem, eu ficava a viagem inteira explicando para aquela pessoa que não, que psicólogo não é, né, a psicologia não é sobre isso, né, não se limita a isso. E hoje, quando eu encontro várias pessoas de vários lugares, sabe, de vários níveis de instrução, inclusive, né, dizendo que tem acesso à terapia, nossa, eu fico muito feliz, porque eu sei que o mundo vai evoluir também por causa disso, né. Eu costumo dizer que em nenhuma época da humanidade houve tantos recursos, meios, formas, ferramentas, instrumentos para que as pessoas possam fazer esse mergulho e se encontrar com quem elas são de verdade, possam restabelecer a verdade. Eu costumo dizer também que só não está cuidando de si quem ou desconhece, não quer, eu não acredito que não queira, ou não está disponível para sentir a dor que implica o processo de autoconhecimento, porque existe uma técnica, uma abordagem, um método terapêutico feito para ti. Existe. Tu tem apenas que te dispor, não gosto de coach, tá bom, não gosto de coach. Eu não gosto de terapia, tá bom, não gosto de terapia. Eu não tenho paciência para meditar, tá bom, não gosto de meditar. Do que tu gosta? Não sei, então descobre. Tem muitos caminhos. Né? Tem muitas alternativas, muitas. E para ti, além da terapia,
até para ilustrar para as pessoas e quem sabe elas fiquem curiosas, o que além da terapia te ajudou como instrumento mesmo, como método de autoconhecimento? Compartilha conosco um pouco. Eu ia falar exatamente isso. Então vamos Obrigada. lá. Então vamos lá. Nossa, foi tanta coisa, né? Mas assim, eu fui buscar, por exemplo, uma linha da medicina que fosse mais coerente com o que eu acreditava, né? Então descobri a medicina integrativa, sabe? E a partir da medicina integrativa, né? Ou na mesma época, na verdade, eu descobri os óleos essenciais, né? Eu descobri a yoga, a meditação, com certeza, né? Que mais? Ai, tanta coisa. As massagens terapêuticas, né? Porque o nosso corpo revela muita coisa, né? Tudo está integrado. Tudo que nós não sentimos fica guardadinho no corpo. Até o tudo momento integrado. Que ele adoece. Somos um. Isso. Então, né, toda vez que eu percebo, por exemplo, que eu estou muito tensa, que eu estou literalmente carregando o mundo nas costas, né? Eu ligo para minha massoterapeuta, ou então já faço um pacote uma vez por semana, eu tô lá, sabe? Né? Mas eu acho que tem várias formas de se conhecer. E a minha médica me ajuda muito nisso, porque ela é uma médica integrativa, né? Então, ela não é aquele médico que senta com você e só quer saber dos seus sintomas, né? Sim. E numa consulta de 15 minutos, né? Às vezes eu fico 1h30 com ela. E já são anos sendo acompanhada dessa forma, né? E de uma forma realmente integrativa, onde a gente fala não só sobre os sintomas, mas também sobre o que aconteceu nesse último mês, que fez com que, né, isso se desencadeasse, e quais são as outras alternativas, e aí as terapias alternativas, né, que eu tenho acesso, que também podem me ajudar. E aí atividade física, né, por incrível que pareça, isso é terapêutico, contato com a natureza. Hoje eu me mudei de São Paulo justamente para eu ter mais acesso, mais fácil e mais rápido a ambientes, né, muito naturais, com abundância de natureza, digamos assim. Então, são inúmeros recursos, como você falou, né? Não é só a psicoterapia, mas a gente tem outras alternativas que levam à dança, né? A dança é outra atividade que é muito intuitiva, né? Que desenvolve habilidades que são muito humanas também. E, por que não, espirituais, né? Então, está tudo integrado. Boas dicas. E as tuas dicas, elas contribuem muito, porque as pessoas às vezes fantasiam, né? Que tem que ser algo muito sofisticado. A pessoa, se vai dançar, para pegar o teu último exemplo, ela vai se confrontar com os medos dela, ela vai se confrontar com as dores físicas, né? A vergonha. E ela vai descobrindo que tem muito mais a ver com se soltar do que fazer certo. E termina sendo terapêutico, sim. Vocês estavam falando de dança. Eu fiz um trabalho há muito tempo, lembrei, que chamava Movimento Autêntico. Não sei se vocês conhecem esse movimento, que é você se conectar à sua espiritualidade, se fazer uma dupla e dançar sem música na frente dessa pessoa. Uau! E depois ela falar o que ela sentiu vendo você dançar conectado a isso. E deixar, não é você, o que o corpo faz, o próprio movimento. E é maravilhoso. Foi uma das terapias que mais me libertou para deixar eu saber quem eu sou. Que legal, Robson, não conhecia. Também não conhecia. Um movimento autêntico, é um movimento bem grande fora do país, e algumas pessoas trouxeram para o Brasil há muito tempo. Faz tempo que eu não escuto, mas vou buscar de novo porque era muito gostoso. Legal. Uma outra coisa, só lembrando, por favor, dentro desse temos tempo. pool de recursos aí que eu me lembrei, técnicas de respiração. Sim. Então, aí você me fez lembrar, né? Tem uma ONG, que é uma ONG internacional, e que tem no Brasil também, chamada Arte de Viver. E na Arte de Viver eles oferecem, sabe? Até gratuitamente também, né? Mas quem pode pagar, paga, né? Cursos de respiração. Que coisa. Né? Respiração é poderosa. E assim, né, de uma forma muito simples, da mesma forma que as nossas emoções nos desregulam a nossa respiração é capaz de regular as nossas emoções, né? Respirar dentro das empresas. Então, E quando eu ainda estava dentro das empresas, eu fazia, sabe, programas de meditação e respiração para os funcionários. E, por incrível que pareça, muitos aderiam. Que legal, que legal. Ó, nós estamos gravando esse episódio no dia 21 de setembro. Ontem foi dia 20, eu estava de aniversário. E aí eu fiz um post que continha lá os 5 principais aprendizados que eu colhi durante a minha jornada, que eu compartilhei com as pessoas, né?
E me ocorreu de perguntar para ti, não 5, mas nessa jornada empresarial, pessoal, de desenvolvimento, se tu pudesse compartilhar 1 ou 2 principais aprendizados basilares, sem preocupar se é o certo, se é esse mesmo, assim, né? Que aprendizados são esses? O que tu aprendeu durante a tua vida que pode ser útil para quem nos assiste? Bom, primeiro, parabéns. Tá, obrigado. Pelos seus 20 aninhos. 51. Boa ideia. Boa ideia. 51. Que legal. Tu sabe que ontem uma pessoa colocou assim, agora tu é uma boa ideia, kkkk, e eu fiquei pensando, o que ele quis dizer com isso? Custei a chegar no 51, uma boa ideia. E eu comentava com a Fabiana, bobagem, né? Mas é que a gente tá aqui para falar. Meu Deus, o que é o poder desse comercial? Vocês dois pensaram a mesma coisa. É uma... Meu Deus, a força. Eu joguei muito bingo, né? Então, 51, boa ideia. Minha mãe, 33, idade de Cristo. Então, porque vem disso, né? Do bingo. Cara, Essa igreja, quando era criança. 51, cara. Mas, enfim, vamos lá. Vamos lá. Que aprendizado, assim, tu acha que nós devemos levar muito em conta, que tu colheu da vida e que tu acha que nós e quem nos assiste deve levar muito em conta? Acho que dizer sim pra vida, sabe? Que lindo. Até vim conversando com meu marido no carro agora. Eu digo hoje, nunca, não era assim antes, né? Mas hoje, acho que com os quilômetros rodados já, né? Acho que se joga, sabe? Assim, diga sim. Né? Mesmo que você não tenha muita certeza, sabe? Diga sim para as oportunidades que aparecem, né? Diga sim para as pessoas que você conhece. Diga sim para os encontros, sabe? Diga sim. E aí depois você vê. Claro, você vai calcular risco? Sempre, né? A gente calcula risco. Vai ser um louco desvairado. Não vai ser um louco desvairado, né? Exatamente. Mas calculando os riscos, mas sem muito medo também. Né? Encontra a sua dose, mas diga sim. E acho que se conecta com a sua intuição, né? A gente tem uma capacidade de rastrear a intuição. Né? Então, conforme a gente vai vivendo, a intuição não é nada muito, né? Apesar de parecer muito subjetivo, mas são os que, de novo, né? É o repertório que a gente vai criando. Então, conforme a gente vai dizendo sim, a gente vai apurando também a nossa intuição, né? Criando os caminhos, inclusive neurais, né? Que dizem pra gente que a gente pode ir por ali ou não. Então, acho que dizer sim e apurar a intuição, né? Confiar nela. Muito bonito. Infelizmente, o tempo urge, né? Que pena. Está chegando no final e vamos finalizar como sempre a gente finaliza. Te dando a oportunidade de nos contar por que valeu a pena participar do Vida é Podcast. Nossa, achei a conversa deliciosa. No começo, né, a gente já vem meio formatado, assim, né, para esse tipo de coisa, ainda mais com vocês, que eu conheço vocês das redes sociais, né, então eu fiquei muito lisonjeada, né, em estar aqui, mas também por ser eu mesma. Sabe, assim, por ter um espaço para ser eu mesma. Muito obrigada, legal, de verdade. Que legal, nos alegrou muito. Muito por que bom, valeu né? a pena partir, Robson Amoche? Valeu a pena para ter conhecimento sobre uma palavra que eu não conhecia, essa segurança emocional. Que gostoso poder saber que tem muitas pessoas em prol disso. Eu venho de uma empresa familiar do meu pai. Meu pai sempre fez isso com todo mundo lá, automático, na 25 de março, lá atrás. Ele punha todo mundo para comer, escutar todo mundo e saber que o mundo está nesse caminho. E por conhecer pessoalmente também é um prazer a gente poder estar próximo de pessoas que compactuam dos nossos valores. E vou falar uma última coisa. Pela emoção que você traz no que você faz. Obrigada. As suas lágrimas me comoveram e eu tive que respirar muito aqui para não embarcar com você. E que a gente pode fazer aquilo que nos emociona e nos dá o brilho no olho para a gente seguir. Muito bem. Muito obrigado. Lindo. Para mim valeu a pena porque muitas vezes, Verusca, eu reduzo o nosso trabalho, simplifico, explico ele de maneira reduzida e simplificada como um simples restabelecimento da verdade. A única coisa que eu faço, no final das contas, como consultor de empresas, como treinador comportamental, é facilitar que a verdade seja restabelecida. E
Provavelmente não conhece ainda as 9 leis da vida, mas eu vou te apresentar a elas. E a terceira lei da vida, descrita por mim, é vida é verdade. Né? E de tudo que tu falaste, o que mais me impactou foi criar nas organizações um clima, circunstâncias, meios, formas, possibilidades que as pessoas possam ser elas mesmas. E saber que por mais incipiente que seja um movimento que tem por intuito facilitar que no mundo organizacional, um mundo notadamente das máscaras, das armaduras, das defesas, neste mundo as pessoas possam ser elas mesmas, me alegrou sobremaneira. E por isso valeu a pena saber que sim, é possível ter empresas menos rígidas, é possível ter empresas menos formais, que não abram mão do resultado, porque enfim, elas morrem sem resultado, mas que elas não desprezem os seres humanos, as suas dores, e que viabilizem que essas pessoas sejam elas mesmas, sem abrir mão dos resultados. Olha, por isso valeu muito a pena. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Esta foi mais uma edição do Vidaia Podcast. Nos encontramos, então, no próximo episódio, que vai ser o 26º. Obrigado, forte carinhoso abraço a todos.